dia, Rose. Pronto, está sendo gravado. Pronto. Bom dia, Rose. Então, bom dia a todos e a todas. Professora Isabel, doutora Isabel Nascimento, é uma satisfação muito grande tê-la conosco aqui, nessa 12ª Semana da Cultura Religiosa. Tá? Muito bom tê-la aqui. Eu vou fazer rapidamente uma apresentação, vou ler aqui um pouco do currículo da doutora Isabel, e depois passar a palavra para ela. Ela vai falar em 40 minutos, e depois a gente vai abrir para a sessão de perguntas, fazer um debate. Tá bom? Então, a doutora Isabel Nascimento, ela é médica formada pela Unirio, ela formou-se em 1994, ela tem residência médica em clínica médica, ela é cardiologia, quer dizer, a residência médica é em cardiologia, ela tem MBA em gestão da saúde pública, mestrado em neurociência pela Unirio e tem pós-graduação em experiência do paciente e cuidado centrado na pessoa, no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Ela é coronel médica do Corpo de Bombeiros e voluntária da Fraternidade Sem Fronteiras, tendo participado de caravanas assistenciais em Roraima, Moçambique, Sertão da Bahia, Voluntária de Amor que Cura, projetos dos franciscanos atuando no lixão de Gramacho, e atualmente é uma das principais agentes da Fraternidade nas Ruas, uma ampliação do projeto Fraternidade Sem Fronteiras. Ela vai falar, então o título da apresentação dela é Fraternidade nas Ruas, acolhendo e transformando vidas. Bom, com esse currículo e com esse tema, a gente vai ter aqui certamente um momento de discussão sobre tema muito relevante, né? Porque nós estamos vivendo essa época e a gente aqui conhece em todas as cidades esse problema das pessoas de rua. Bom, eu vou passar a palavra à doutora Isabel e ela, então, tem, como eu falei, de 30 a 40 minutos para deixar mais tempo para a gente fazer esse debate, tá bom? Doutora Isabel, a palavra é sua. Muito obrigado. Bom dia. Primeiro, antes de tudo, eu quero agradecer a vocês aí a oportunidade da gente trocar essas ideias aí sobre a fraternidade na rua. Eu digo que eu dispenso todo esse currículo e para falar da fraternidade na rua, eu sou a Bel, que é como as pessoas me conhecem na fraternidade, que eu acho que é o que importa, né? Nessas horas, os títulos acadêmicos não vão fazer diferença. O que vai fazer diferença é o amor que a gente coloca para fazer isso. E nessas horas eu acho que me ajuda muito a me desposar, né, de todas essas coisas e ser só a Bel. É muito gostoso estar ali no dia a dia sendo a Bel. Eu trouxe para a gente hoje refletir sobre esse tema, né, sobre a questão da fraternidade. Uma apresentação que é uma apresentação que vai contextualizar o projeto da fraternidade na rua dentro da Fraternidade Sem Fronteiras, né, que é essa instituição que tem um trabalho aí já em várias partes do mundo, e que esse ano, na verdade, o ano passado, se sentiu muito tocada por uma necessidade crucial das grandes capitais, que é a questão da população em situação de rua. Então, a proposta hoje é essa, tá, gente? É eu trazer um pouquinho disso, não falar muito. Eu acho que a oportunidade é a gente conversar depois sobre isso, né? Antes mesmo da apresentação, eu vou dizer para vocês o que me motivou na época a me interessar por essa ONG, da Fraternidade Sem Fronteiras. Quando eu estava pesquisando sobre a ONG, eu escutei uma frase, eu li uma frase do Wagner, que é a pessoa que idealizou esse projeto. Ele apesar de ser uma instituição grande, né, a gente acha que no Brasil não sai nada legal, é uma instituição que nasceu no Brasil, em Campo Grande, no Mato Grosso. E o Wagner costuma falar que fraternidade é você aprender a ser irmão. E é exatamente isso que a gente vivencia hoje, sabe? Fraternidade, o que é ser fraternidade? O que é vivenciar a fraternidade? É aprender a ser irmão. E aí, sem fronteiras, porque para a gente não tem fronteira mesmo, né? Quando a gente é irmão do nosso irmão chato, daquele irmão legal, do bagunceiro e do arrumado. Então, é uma grande escola aí para a gente, essa questão da fraternidade, e era só para contextualizar. Moniquinha, coloca para mim, então, a apresentação aí que a gente
Tentou desenhar? Você coloca em tela grande de apresentação? Para mim está aparecendo isso. Bom, vamos lá. Essa foto foi tirada aqui no Rio de Janeiro, o ano passado, quando a gente começou a pensar nesse projeto. A gente não sabia como é que a gente ia fazer. O que a gente ia fazer aqui no Rio, um centro de apoio para pessoas adictas. A ideia era essa, né? Que já havia um projeto fora, em Campo Grande, no Mato Grosso, e a gente pensou que era isso fazer no Rio. Mas a primeira coisa que a gente teve no coração é de que a gente não podia chegar fazendo algo que estava na nossa cabeça. A gente precisava ir para a rua, a gente precisava entender o que essas pessoas necessitavam. Então, numa noite aí de, acho que julho, agosto do ano passado, nós fomos às ruas do Rio, passávamos as madrugadas olhando e conversando com essas pessoas em situação de rua, e fizemos essa foto que encabeça as campanhas da fraternidade. Pode passar, Mônica, por favor. Bom, e essa frase eu trouxe como uma provocação para o tema de hoje, né? Que a gente fala que a fraternidade na rua transformando, né? Ajudando a transformar a vida das pessoas. A gente também usa essa frase como um slogan da fraternidade na rua. Mas hoje está muito claro para a gente, trabalhando com eles, que nós não somos agentes de transformação em nada. A gente apenas está favorecendo e facilitando a cada uma dessas pessoas que possam fazer essa transformação. Então, a gente se dispôs dessa autossuficiência de achar que a gente vai transformar a vida deles. A gente não vai, né? É necessário que cada um viva a sua própria jornada, que é uma jornada individual, intransferível, né? Cada dessas pessoas estará na rua por motivos diversos. Eu vou trazer na apresentação para vocês um pouco do que leva essas pessoas para a rua, né? Mas por mais que isso seja uma jornada individual e intransferível, é óbvio que nós podemos seguir de mãos dadas e compartilhar esse aprendizado com eles. Então, essa é a proposta da gente, né? Da Fraternidade da Rua. É seguir de mãos dadas com esses nossos irmãos que, por algum motivo, estão ali, apoiando e ajudando para que eles tenham possibilidade de fazer uma mudança dessa maneira de vida deles, né? Eles não são pessoas da rua, eles são pessoas em situação de rua que, por algum motivo, foram para lá. E a nossa proposta é estar de mãos dadas com eles para que a gente possa ajudá-los a, quem sabe, um dia mudar um pouco essa perspectiva, né? É uma forma da gente apoiar e fortalecer o ideal de fraternidade. Onde nós, se soubéssemos que temos um irmão biológico na rua, não sairíamos fazendo de tudo, né, para tentar tirá-lo de lá, né? E é isso que a gente quer. A gente vive essa questão da fraternidade com eles, entende que eles sim serão as pessoas que irão transformar a vida, mas nós queremos estar ao lado deles, ajudando, para a gente viver esse ideal de fraternidade juntos. Era uma provocação, é uma crítica que eu faço, inclusive, é o lema que a gente coloca como campanha da fraternidade na rua, mas que é um motivo da gente refletir muito, né? A gente não vai transformar, isso é muita pretensão. Eu não vou chegar lá e falar, Pedrinho, sai da rua agora, porque a tua vida está mudada. Mas eu posso fazer com que o Pedrinho se sinta amado, se sinta apoiado, sinta que ele faz parte dessa sociedade, desse mundo com a gente. Acho que essa é a grande diferença aí. Pode passar, Mônica, por favor. Você pulou um? Não, Mônica. Bom, vamos lá. Isso aí falando sobre os projetos todos da Fraternidade Sem Fronteiras, né? O que a gente se propõe? A gente se propõe a vivenciar e incentivar a prática da fraternidade sem nenhuma restrição étnica, religiosa, geográfica, seja o que for, né? A gente, dentro do nosso grupo, não importa para a gente se é verde, amarelo, azul ou branco, não importa se a gente está no Brasil, se a gente está no Malawi, se a gente está em Moçambique, não me importa se você é muçulmano, se você é católico, espírita, seja lá o que for, né? Eu acho que o que importa para a gente é o ideal de fraternidade, e a gente frisa muito isso. A nossa fraternidade tem que ser sem fronteiras, né? Dentro do escopo do projeto, a gente ampara
prioritariamente crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. Foi assim que começou o projeto na África. Hoje, obviamente, com a Fraternidade na Rua, que não está só no Rio de Janeiro, né? Nós já temos polos em São Paulo, em Uberlândia, em Belo Horizonte, em Campo Grande, a gente apoia a população adulta também. Mas é nesse sentido de que, prioritariamente, quando foi criada a fraternidade, era para crianças e jovens. Aqui eu trouxe só um esboço aí do que a gente tem aí pelo mundo, né? Retratos de Esperança é um projeto que a gente atua no sertão da Bahia. O Jardim das Borboletas é um projeto que não é próprio da fraternidade, mas que a gente apoia. É um apoio às crianças com epidermólise bolhosa. Eu não sei se vocês sabem, mas é uma doença que a criança, o adulto que tenha isso, ele vive constantemente com a pele em feridas, como se fossem queimaduras. É uma doença muito, muito complexa, que não tem cura, precisa de cuidados. Então, hoje, a gente apoia o Jardim das Borboletas, a Fraternidade na Rua, que é essa que eu hoje me proponho a falar. Temos o projeto do Acolher Moçambique, na verdade, a ONG começou, né? O primeiro projeto da fraternidade foi em Moçambique. Chemin de Futuro, meu francês não existe, mas a gente tem uma espécie de um orfanato no Senegal, onde são acolhidos meninos que estavam em situação de rua, também lá no Senegal. Nação Ubuntu é um projeto que acontece no Malau, é um campo de refugiados. Hoje vivem dentro desse campo de refugiados mais de 23 mil pessoas. Até 2 anos atrás não existia escola lá dentro, né? Eles vêm de todos aqueles países da África que estão em guerra e se refugiavam lá. Brasil Coração que Acolhe, projeto que eu adoro, projeto que apoia os nossos irmãos venezuelanos, né? Já tive 2 vezes lá, foi algo maravilhoso. A Orquestra Emanuel, que é a Emmanuel, que acontece em Campo Grande, é uma orquestra de jovens. Enfim, esse outro projeto da microcefalia, né? A pesquisadora é uma brasileira que conseguiu fazer a relação da microcefalia com o Zika vírus. Então, esse é um painel geral do que a gente atua por aí. Eu digo que assim, a gente também não tem fronteira para crescer. Se a gente um dia necessitar ou conseguir visualizar uma situação de vulnerabilidade, e se a gente tiver gente com vontade de trabalhar, a gente se organiza para chegar junto lá. Vamos lá, Mônica, por favor. Bom, sem querer me alongar muito, mas isso aí é o impacto que hoje a Fraternidade Sem Fronteiras já tem aí pelo mundo, né? Nós temos em torno de 21 mil pessoas acolhidas, são 68 polos de trabalho, tem 985 jovens na escola, são servidas 580 mil refeições por mês. Na África já foram perfurados 17 poços artesianos, né? Eu acho que para quem viu o filme que o ano passado ficou muito em moda, né? O Menino que Descobriu o Vento, pode entender a importância do que é um poço artesiano para a África, né? Enfim, 8 jovens universitários, eu até digo que vale a pena quem quiser depois procurar no YouTube. Nós temos o relato de vários jovens, né, que chegaram para a gente para serem acolhidos em situação de muita vulnerabilidade e hoje estão na universidade. Tem um vídeo da Especiosa, que eu acho que o ano passado eu mostrei aqui, que é algo que toca muito. Enfim, eu não vou me alongar aí muito sobre esses projetos, aí eu vou deixar vocês depois da Fraternidade Fronteiras e conhecer um pouquinho, né? Nós estamos com núcleos de trabalho não só aqui no Brasil, mas agora a gente está com núcleos no Reino Unido, na Suíça, Estados Unidos, por mais que até esse slide já está um pouquinho desatualizado. E a gente está aí pelo mundo. Esse mapa mostra um pouquinho de onde a gente tem. Onde tiver um irmão nosso em vulnerabilidade, nós tivermos voluntários com vontade de trabalhar, a gente estará lá. Por favor, Mônica. Bom, e aí entrando basicamente no projeto da Fraternidade na Rua, né? A gente sabe que nós temos mais de 222 mil brasileiros vivendo em situação de rua, né? E pessoas que estão sofrendo com a questão de desemprego, de fome, violência física, violência moral,
o frio, né? A gente passou por umas madrugadas tão geladas no último mês. Eu não sei se vocês já te pararam para pensar, mas eu toda vez que deito na minha cama quentinha de noite, eu penso daquelas pessoas que estão em situação de rua, numa madrugada fria e gelada. Sobretudo em São Paulo, que é uma coisa que toca muito. E aqui no Rio também, né? E essas pessoas, assim, não só sofrem com essas questões, né, físicas, mas elas sofrem com preconceito, com uma invisibilidade social, né? Quantos de nós, eu ontem estava andando aqui na Rua Voluntários da Pátria e eu entrei numa loja e tinha uma pessoa reclamando que estava insuportável viver aqui em Botafogo, porque eram tantas pessoas em situação de rua pedindo, né? Então, ou eles são invisíveis socialmente, ou eles são um incômodo à nossa paisagem, né? E aí a gente não vai entrar no mérito, né, dos motivos que levam essas pessoas à situação, ou o que nós temos de políticas hoje para dificultar que essas pessoas estejam na rua, né? Sabemos que a gente tem barreiras de acesso às políticas de saúde, ao serviço social, à educação, trabalho, renda, mas aí é uma outra discussão que eu sei que a gente conseguiria ficar até de noite aqui discutindo por que as nossas políticas sociais não minimizam isso, já que é um número tão expressivo, né? Deixando as questões que levaram essas pessoas à situação de rua, eu acho que a fraternidade agora não quer, na verdade, dar uma resposta de apoio, né? É entender que essas pessoas são nossos irmãos e tentar ver o que a gente pode fazer por eles, né? E aí, dentro disso, vem aquela proposta que eu falo, que é o acolhimento e a transformação dessas pessoas em situação de rua, com aquela crítica que eu quis fazer desse slogan lá atrás, né? Não somos nós que vamos transformar, apenas estaremos de mãos dadas com eles nessa caminhada. Pode passar, Mônica, por favor. Bom, isso é uma realidade um pouquinho aqui do Rio de Janeiro, tá? Como eu falei para vocês, a Fraternidade na Rua não está só aqui, nós estamos em São Paulo, Berlândia, Belo Horizonte, Campo Grande, mas, assim, para a gente entender um pouquinho mais da situação de rua do Rio, né? Esses dados aí são os dados da Defensoria Pública, que nós teríamos 15 mil pessoas em situação de rua no Rio de Janeiro. Existem outras pesquisas que mostram um número um pouquinho maior, que pode chegar até 21 mil. No pico da pandemia, isso chegou até um pouco mais, chegou a ser falado em torno de 23 mil pessoas em situação no Rio de Janeiro, em situação de rua. A gente sabe que a pandemia aumentou isso significativamente, né? Quando você vai buscar em termos de dados, a gente chega a ver que aumentou em torno de 150%. Isso é uma coisa que, assim, acho que todos nós temos essa consciência, porque quem mora aqui pelas ruas da Zona Sul tem visto esse aumento, Copacabana, enfim, e, sobretudo, o centro da cidade. Eu deixei aqui do lado algumas das reportagens que a gente pode pegar aí, G1, né? Site da prefeitura, falando que se preocupando com esse aumento. São 15 mil pessoas em situação de rua, e dessas 15 mil pessoas, a gente acredita que 5 mil estejam diretamente no centro da cidade do Rio de Janeiro, né? No entorno do centro da cidade. Esse dado foi para a gente um dado de direcionamento do projeto. Então, quando a gente entendeu que aqui no Rio a necessidade não era de se criar uma clínica de recuperação de adictos e talvez fazer um centro de referência onde eles pudessem tomar um banho, usar um banheiro, né? É uma coisa que talvez a gente não pense, mas eu vou fazer um convite inusitado. Sabe aquela hora que a gente tem uma vontade, uma urgência de ir ao banheiro fazer as nossas necessidades? Via de regra, todos nós temos acesso a um banheiro. Será que a gente já parou para pensar o que é a gente estar ali em situação de rua? Acho que essa foto mostra bem isso para a gente. E a gente tem uma dor de barriga? Como é que a gente faz isso? E foi ouvindo deles isso, né? Que a grande dificuldade era isso, né? Então, a gente pensou de imediato que a gente pudesse oferecer um local que pudesse dar a eles isso, um banheiro para eles usarem ao longo do dia, quando eles precisassem, um espaço onde eles pudessem tomar um banho, onde eles pudessem pegar uma água gelada, uma roupa, e também um espaço onde ele fosse ter acesso a outras ferramentas que pudessem lhe ajudar nesse movimento de sair da rua, né?
E aí eu vou mostrar um pouquinho lá para frente, antes da gente pensar, então, é um projeto assistencialista? Não, não é, eu não vejo como um projeto assistencialista. É claro que ele tem um assistencialismo no primeiro momento. Quem tem fome tem pressa, não é isso? Mas a gente tem uma proposta maior no sentido de a gente começar a movimentar a questão da empregabilidade, a saída dele das ruas, dar oportunidade aos que são adictos a se livrarem da droga, enfim. Eu vou discorrer isso um pouquinho mais lá para frente. Pode passar, por favor, Mônica. Bom, então, dentro daquela nossa realidade do Rio de Janeiro, com 15 mil pessoas, no mínimo, morando em situação de rua, chegando a 22 mil, 23 mil pessoas, foi tentar entender o que leva uma pessoa a ter em situação de rua, né? A maioria deles relata conflito familiar. Em torno de 45% das pessoas dizem que foram para a rua por conflitos familiares. Conflitos os mais diversos que a gente escuta aí nas histórias do dia a dia. Seja de uma pessoa que usa álcool e a família não aceita, seja uma mulher que vai para a rua com seus filhos pequenos por situação de violência familiar, ou uma briga, enfim. Sei que a maioria das pessoas que estão em situação de rua falam que foram para a rua por conflitos familiares, né? Vícios, o fato de serem adictos, não só de drogas ilícitas, mas como o álcool, ainda é um agravante, né? Ainda é um facilitador para levar essas pessoas para a rua. O desemprego também é algo que levou, principalmente agora no momento da pandemia, levou várias pessoas para a situação de rua. Eu gosto de lembrar do caso do Marcelo. Marcelo é um assistido nosso. Ele trabalhava como vendedor da Amoedo. Eu não sei se vocês já ouviram falar, acredito que sim, é uma loja de material de construção. Pouquinho tempo antes do início da pandemia, ele tinha acabado de se separar da esposa, tinha uma esposa, uma filha adolescente, tinha se separado, morava sozinho, trabalhava na Amoedo. Com a pandemia, 2 meses depois, ele perdeu o emprego e ele se viu obrigado a estar em situação de rua. Esse aí teve uma história legal, porque ele nos abordou pedindo um cartão de bicicleta do Itaú, a gente não entendeu muito bem. Ele estava fazendo um movimento para poder trabalhar como iFood, como rap. E a gente conseguiu isso para ele cortou cabelo, ele foi lá tomar um banho, enfim, e agora ele já tem um quarto, né, para ele ficar. Ele mesmo paga esse aluguel. Essa, obviamente, é uma situação mais simples, né? Até porque o movimento de sair da rua, quanto menos tempo você tem em situação de rua, mais fácil você tem para sair, né? Ele era algo recente. Não que os outros não possam, mas a gente entende que, às vezes, ele sai da rua fisicamente, né? Mas a rua não sai dele, né? Os hábitos, né? Enfim. E uma outra pergunta que a gente gosta de fazer então, a gente pergunta, né, no dia a dia, conversando com eles, o que te levou para a rua, e para a gente também é muito importante, né, entender o que te levaria a sair de rua, né? Porque só entendendo o que levaria uma pessoa a sair da rua que eu posso propor que ela venha, né, eu posso criar ferramentas que vão ajudá-los a fazer esse movimento. Grande parte deles, 42%, coloca para a gente que é a questão de trabalho. Se eles tivessem um trabalho, eles poderiam sair da situação de rua. A questão da moradia também impacta bastante, o fato deles não terem onde morar. Nós sabemos que tem pessoas que têm alguns empregos informais durante o dia e que têm que dormir em situação de rua. A questão do dinheiro, a questão de documentação. Muitos, às vezes, vão para a rua e, à noite, eles são roubados, eles perdem tudo e eles ficam sem documentação. Então, depois, isso é algo complexo. Recentemente, atendemos um rapaz que, se eu não me engano, era do interior de Pernambuco. A família estava disposta a recebê-lo, mas ele já não tinha mais identidade. Então, o nosso trabalho foi tentar ajudá-lo nessa questão de documentação. Hoje, a gente tem parcerias, né, com governos locais que emitem essas documentações para tentar ajudá-los nesse sentido. E temos uma fatia da nossa pizza ali, de quase 5%, de pessoas que falam para a gente, eu não quero sair da rua, eu sempre vivi aqui. E está tudo certo, né? É um direito dele, é aquilo, eu não vou transformar a vida dele, eu vou respeitá-lo como ser humano e entender
e nem por isso eu vou virar as costas para ele. Ele não quer sair da rua, mas se eu puder minimizar a fome dele, se eu puder dar um pouco de dignidade, se eu puder dar um pouco de apoio para ele, eu sempre vou fazer isso. E aí vocês vão ver lá na frente no projeto, tem um local dentro do projeto que foi um cantinho que foi idealizado por uma de nossas voluntárias, que é o Cantinho da Leitura. É um local onde eles têm livros, né? A gente tem uns livros, a gente empresta para eles. E eu me lembrei disso agora porque nós temos um assistido que é desses que diz que não vai sair não quer sair de rua, mas o grande prazer dele durante o dia é sentar ali e ler com a gente, né? E eu acho isso uma maravilha, né? Porque ele pode até continuar por uma opção vivendo em situação de rua, mas ele está tendo uma possibilidade, né, de viver de uma forma mais humana, de uma forma como eu gostaria de ver um irmão meu vivendo. Pode passar, Mônica. Bom, esse aí é o polo da Fraternidade na Rua, aqui no Rio de Janeiro, né? Eu tinha falado para vocês lá atrás que a gente tem a maioria das pessoas, né? 5 mil pessoas estão vivendo no Rio de Janeiro, né? No centro da cidade do Rio de Janeiro. Então, quando a gente pensou em fazer um centro de referência, qual foi a primeira coisa que a gente pensou? Bom, a gente tem que ir para um local onde a gente concentre o maior número de pessoas, para que a gente possa assistir o maior número de pessoas, e também fosse um local que fosse de fácil acesso para as pessoas que vão trabalhar. O projeto é mantido por 2 movimentos. O movimento do voluntário, porque todos nós que estamos ali no dia a dia somos voluntários, nós não somos assalariados, trabalhamos ali porque dispomos de algumas horas do nosso dia, da nossa semana, para estar ali, ou pelo apadrinhamento, né? Os recursos financeiros vêm de apadrinhamento. As pessoas apadrinham com uma cota de R$50, e é daí que a gente vai pagando aluguel, luz, água, comprando alimentos e coisa parecida. Então, quando a gente sentiu que era o centro da cidade, a gente partiu para fazer essa busca, né, desse espaço. E a gente conseguiu esse espaço na Rua do Senado, número 50. A gente, no primeiro dia que entrou, encontramos, que a primeira coisa que eu procurei, eu achei um galpão nessa Rua do Senado, um galpão de mais ou menos 900 metros quadrados, e já tinham 11 banheiros lá na frente, na fotinha ali, onde está o Gandhi de amarelo, né, no fundo. Lá no final são 2 grandes banheiros, um com 6, outro com 5, que já era um espaço, então, que para a gente entendeu. Aqui. E aí um pouquinho da nossa fachada, né? Lá na nossa frente tem um dos nossos voluntários, a foto da Madre Teresa de Calcutá e do Gandhi. Na outra nós temos o Chico e a Madre Teresa. Como eu comentei com vocês, nós somos um projeto sem fronteiras religiosas. Então, a gente gosta que as pessoas também percebam isso ao entrar, né? E elas se sintam acolhidas dentro das suas crenças, e se ela não tiver crença, também está tudo certo, desde que ela queira viver a fraternidade e o amor ao próximo. A fotinha ali embaixo tem um bebedouro logo na entrada. Muitas das pessoas que passam por ali, elas às vezes não querem ser atendidas, ou elas já foram, elas apenas querem uma garrafa de água, né? Uma garrafa de água gelada, de água filtrada. Então, nós temos ali a nossa entrada com bebedouro, nós temos o nosso refeitório, um refeitório que tem uma capacidade para servir quase 150 refeições ao mesmo tempo, mesmo obedecendo as recomendações aí por conta da pandemia. Ali embaixo nós temos uma sala de curativos, que também foi algo que surgiu dessa necessidade, né? Eles têm muitas feridas, muitos machucados, né? E nem sempre, ao chegar num posto de saúde, eles são recebidos e acolhidos como a gente gostaria que fossem, ou porque estão sujos, ou enfim. E ali tem um local que, depois que eles tomam o banho, eles podem fazer um curativo, né? Trocar aquelas faixas, aquelas ataduras. Em cima, um consultório médico, temos uma sala de psicologia, uma sala de serviço social. Enfim, tudo que a gente pode fazer para que a gente possa dar a eles um apoio holístico, integrado e humanizado. Eu acho que a principal força motriz do projeto é o acolhimento, né? Se ao entrar por aquela porta ele não se sentir acolhido, ele não se sentir
palavra amado pode ser vista como piegas, mas amado no sentido se ele não conseguir se reconhecer como uma pessoa que faz parte dessa família fraternidade, nosso trabalho não vai acontecer. Então, isso é o que a gente faz e quer fazer sempre. É o treinamento dos nossos voluntários para que eles entendam essa importância da gente se colocar nesse caminho, né? Os discípulos de Jesus serão reconhecidos por muitos se amarem. Eu gosto muito de falar isso para os nossos voluntários. Não temos fronteiras religiosas, mas a maioria de nós, acho que quase toda a totalidade, são de alguma linha cristã. Então, eu falo muito isso, né? Vamos aprender a ser irmãos e vamos nos reconhecer por nos amarmos uns aos outros com muita intensidade. Pode passar, Mônica, por favor. Bom, isso aí é um fluxograma, não se prendam a querer entender muito do que está acontecendo, mas só para dizer que, ao chegar ao centro de referência, o assistido passa por um cadastro inicial, mas é um cadastro com toda a liberdade do Filho de Deus, porque se ele chegar ali e falar que ele não quer se cadastrar, eu não vou negar nenhum serviço a ele. Assim como ele não é obrigado a me dar o nome dele. A gente pergunta para ele: oi, bom dia, seja bem-vindo, como é que você gostaria de ser chamado? É um cadastro meramente, eu diria que meramente, não porque meramente coloca uma desvalia ao cadastro. Ele é importante para que a gente possa entender e conhecer mais essas pessoas e conseguir perceber as suas necessidades. Mas é algo que não impede o atendimento. Então, ele passa por um cadastro, ele passa pelo acolhimento fraterno, é uma equipe que hoje a gente tem para dar aquele primeiro atendimento, a gente chama de uma triagem fraterna, onde a gente pergunta para ele: bom dia, oi fulano, alguns a gente já conhece, eles chegam, recebem uma etiqueta com um nome, a gente tenta sempre chamá-los pelo nome. O que você quer hoje? Você quer só almoçar? Você quer tomar um banho? Enfim. E aí ele vai escolhendo ali no leque das opções, né? Se ele quer fazer a sua higiene pessoal, ele faz a higiene, ele pode passar por uma sala de primeiros socorros, ele pode seguir para uma alimentação, nós temos nutricionistas que fazem uma avaliação nutricional. Se ele quiser cortar cabelo, ele pode cortar o cabelo, quando ele sai do banho ele corta cabelo. Nós temos as doações de roupa, as doações de roupa estão vinculadas à questão do banho, tá? A gente só está, nesse momento, podendo dar roupa para quem efetivamente tomou o banho. Por quê? Porque você toma um banho, eu acho que a gente quer uma roupa limpa, né? E se a gente distribuísse essas roupas aleatoriamente, primeiro não teríamos recursos, não teríamos roupas suficientes, porque vivemos de doação e nem sempre temos as roupas para dar. E depois, porque às vezes eles estão numa situação de vulnerabilidade tão grande que se você dá uma peça de roupa que não é para ele ser vestido, vai para a rua e vira moeda de troca para droga, para álcool e tal. Então, depois de o projeto já está andando, a gente entendeu que a roupa é doada para quem tomou o banho. E é muito bacana essa história, gente, porque hoje tem assistidos que vêm num dia, recebem uma roupa, usam 2, 3 dias e voltam lá e falam assim: eu estou com essa roupa que vocês me deram, eu só não tenho como lavar, mas eu queria doar para vocês. E a gente tem uma equipe que leva essas roupas para casa, a gente lava, ferve, coloca no ciclo de novo, né, para um movimento de reciclagem. E para a gente é muito impactante ver quando eles começam a se preocupar com um grupo, com a comunidade, com o outro, né? O que às vezes já não serve para ele faz esse movimento. A gente aprende muito com eles, tá? Eu gosto de dizer que o projeto da Fraternidade da Rua, ele tem duas, ou não Fraternidade na Rua, Fraternidade como um todo. Ele tem uma atividade fim, né? Que é o atender, né? O ajudar o nosso assistido, entre aspas. Mas ele tem uma outra função que eu acho que a gente às vezes minimiza, que talvez seja tão importante ou até mais. Ele tem uma função muito grande para nós que somos voluntários. Nenhum de nós entra naquele centro de referência, ou entra em qualquer projeto da fraternidade e sai da mesma forma. Você sai transformado pelas coisas que você aprende e troca no dia a dia com eles, sabe? Eles nos ensinam muito isso. E essa questão da reciclagem da roupa, eu acho que é para a gente refletir muito, sabe? A gente vive numa sociedade tão consumista, né? O nosso telefone, celular, iPhone, está fora. A gente não troca, a gente desperdiça alimento. Eles nos ensinam muito isso. Bom, temos também atendimento psicológico, serviço social,
práticas integrativas como reiki, reflexologia, enfim, atendimento médico. E esse atendimento médico, a gente coloca ali farmácia, mas a gente não faz distribuição de medicação, né? É farmácia no sentido de que se a gente recebe doação de pomadas, de analgésicos e antitérmicos, a gente pode receber, a gente usa bastante. Graças a Deus, hoje, em termos de políticas de saúde, a Prefeitura do Rio tem um posto de saúde, né, que é um posto de saúde referência para as pessoas em situação de rua, é o posto Marcolino Candor, que fica ali na Praça 11. Então, atendimento para hipertensão arterial, diabetes, doenças que as pessoas precisam de um acompanhamento, eles são referenciados para lá. Nós fomos ao posto, fizemos um bate-papo com eles, eles aceitam o encaminhamento com o nosso logo, então todos os nossos assistidos que passam por ali, que têm necessidade de um atendimento mais complexo, são direcionados para lá. E estamos hoje em dia também já começando com esse trabalho de orientação, trabalho, desenvolvimento, moradia social, que é a questão do resgate mesmo, daqueles que já passaram pelo atendimento da psicologia, do serviço social, que já estão começando a ficar aptos à reintegração social. A gente tem grupos de trabalho já nessa linha. Pode seguir, Mônica, por favor. Bom, aqui foi um pouco... Volta um pouquinho, Mônica, por favor. A estatística dos 2 primeiros meses, tá? A tela, para mim, não está aparecendo toda, Mônica. Mas isso aí é um pouco... Bom, isso é um pouquinho do que a gente tem aí. É porque também não está aparecendo, Bel. Esse aqui, não sei o que aconteceu, não está aparecendo as imagens. É só o... Não, isso aí não tem imagem, não, tá? Isso é um gráfico que a gente fez. Gráfico que a gente fez. Isso aí representa os nossos números iniciais, né? Dos primeiros 60 dias, né? A gente inaugurou dia 29 de junho. Então, julho e agosto é só para a gente ter um número aí, do número real das pessoas que foram atendidas. A gente fez a parte gráfica para a gente ver o impacto. A gente vê nitidamente que o maior número foi de alimentação, mas banho também foi um número muito grande, serviço social 409. A psicologia tem um número pequeno, porque até o momento a gente ainda não está trabalhando com a psicologia em grupo, a gente já começa agora esse mês querer fazer isso, que obviamente para um projeto social desses não dá para atendimento individual, mas é o que a gente tem feito, corte de cabelos, enfim, é só para a gente ter uma ideia desse impacto que a gente está conseguindo ter nesses primeiros 60 dias. Né? Isso representa esse último mês agora de setembro, que já está no dia 20, nem entrou aí. Foram 2 meses de trabalho aí da gente, tá bom? Pode seguir, Moniquinha. Espera aí. Opa. É aí? Opa, aqui. Tá, isso. Volta lá. Não, esse é antes. Esse é antes? Tá. Esse é o documento. Isso é só para mostrar um pouquinho do nosso dia a dia, tá? O primeiro slide ali em cima, não sei se vocês conseguem reparar, no topo da escada tem um senhor tocando violino. A gente tem feito, dentro do possível, eventos culturais, né? Dar a eles uma oportunidade de terem contato com uma arte que muitas vezes não é tão acessível para eles. Então, esse é um voluntário, ele toca nas ruas do Rio de Janeiro, ele soube do projeto e ele esteve lá, perguntando se ele podia tocar para os assistidos. Então, enquanto os assistidos estão ali na roda de manhã, a primeira roda entra com 40 pessoas, elas têm a oportunidade de ouvir um violino. Nós temos uma assistente social que é cantora, então tem dias que ela está cantando. Essa roda de conversa, quando eles entram, logo de manhã, a gente recebe 40 ali dentro, por leva, até por questão da pandemia, mas em média são 150, 180 pessoas assistidas por dia. É uma hora que, enquanto eles estão aguardando a vez deles de serem atendidos, a gente não só dá o acesso à questão cultural, mas a gente troca um pouco com eles, a gente escuta um pouco deles, a gente aproveita para aprender com eles, para ouvir as críticas que eles têm, para que eles possam construir junto com a gente. Tá? São algumas fotos ilustrativas. Aqui em cima a gente tem o corte de cabelo e barba. É interessante porque hoje quem é o nosso voluntário no corte de cabelo foi um assistido nosso, foi alguém que na primeira semana apareceu ali para ser assistido, para tomar banho. A gente estava com uma voluntária cortando o cabelo e ele disse: eu sou barbeiro, posso ajudar?
e hoje ele está lá com a gente de segunda a sexta como voluntário, cortando o cabelo dos outros. A foto do lado é a entrada, é a triagem. Quando eles chegam, eles recebem uma pulseirinha dessas que a gente usa em festa, né, com várias cores. E com aquilo ali a gente consegue saber qual é o serviço que ele vai ser direcionado, né? Tem uma questão visual e nos ajuda a contabilizar um pouco desses atendimentos. Isso aí tem sido um pouco do nosso dia a dia, né? Embaixo a gente está com uma voluntária calçando um tênis de um assistido. Temos histórias ótimas, eles vão ali, tomam banho e saem bonitinhos. Tem uma instituição próxima dos Arcos da Lapa que oferece almoço. Por algum motivo, o assistido foi lá pegar o almoço depois. Aí chegou lá, não queriam dar para ele. Falaram que ele não está em situação de rua, afinal de contas, ele estava tão limpinho, cheirosinho e arrumado. E é inusitada, mas transborda a gente de alegria, porque ele voltou muito feliz, dizendo: eu já nem pareço um mendigo. Olha que impacto isso tem na vida da pessoa. Ela começa a introjetar na vida dela que ela é aquilo, e ela não é. Ela está numa situação dessas. E é isso que a gente está tentando minimizar, né? Ajudar com que eles reconheçam neles o valor que eles têm, a dignidade, os potenciais todos deles. Pode passar. Isso aí é a foto da nossa cozinha, da alimentação, né? Das nossas voluntárias lá da cozinha. Aí vocês vão olhar ali uma moça vestida com a camisa da seleção brasileira, uma camisa do Brasil. Isso aí faz parte dos nossos momentos inusitados no centro de referência. Se vocês repararem, ela está lá em cima no refeitório, naquele mesmo ambiente que estão os outros, numa outra parede. E dentro daquela cesta tem uma galinha. Essa galinha é a companheira dela na situação de rua. Então, ela chegou para a gente olhou ela com aquela galinha viva em cima da mesa, e perguntamos o que era isso. Ela deu o nome da galinha e falou: não, ela já tomou banho comigo e agora eu subi para almoçar. Então, essa assistida não só tomou banho, como ela deu banho na galinha dela e estava com a galinha ali. Então, assim, são momentos de muita alegria, a gente trocar com eles essas experiências, né? Repara como hoje eles já conseguem sentar respeitando o distanciamento social. Porque, assim, uma das coisas que eu, às vezes, fico pensando, né? Tem um movimento muito bonito no coração das pessoas que levam quentinhas para a rua. Eu também já fiz esse trabalho há muito tempo. Mas você entrega uma alimentação e ele senta no chão ali mesmo e come. Eu, às vezes, fico em pé ali, olhando para eles e pensando: que bom que eles podem sentar numa mesa, né? Como é importante a gente sentar numa mesa limpa, a gente comer. E é interessante, às vezes eu gosto de sentar com eles, conversando ali, né? Atrás de onde está essa moça, a gente tem uma pintura, né? De Jesus Cristo ali, e às vezes eles ficam. Eu falei: o senhor está pensativo? Um dia ele falou assim: não, estou conversando com esse cara aí, estou agradecendo a ele. Então, são histórias maravilhosas. Pode passar, Mônica, por favor. E esse é o nosso cantinho da leitura, é um espaço onde eles podem, depois que passaram pelas triagens, né, tomaram banho, se alimentaram, é um momento de relaxamento para eles, de segurança. Muitos deles falam para a gente assim: a gente pode passar o dia aqui? Porque ali eles se sentem seguros, eles se sentem acolhidos. Esse menininho que está de costas aí lendo gibi, quando ele chegou lá para a gente, ele não estava na escola ainda. Os nossos voluntários foram conversando com o pai, ele é criado pelo pai, e agora ele já está matriculado numa escola da rede municipal. Às vezes, as nossas voluntárias nos ajudam na alfabetização de pessoas. Já tem um rapaz lá que está se alfabetizando, tem outra que está estudando para fazer acho que é EJA, um certificado de ensino médio, e é um barato. Eu lembro que quando foi pensado no Cantinho da Leitura, que a voluntária me falou, eu pensei comigo: mas Cantinho da Leitura, num mundo de uma urgência total. E hoje eu reconheço assim como é importante, como o feedback deles em relação a isso é incrível, sabe? Não dava para trazer aqui, mas a gente tem assistidos que passam amanhã ali e falam: eu fiz um poema, posso falar o meu poema? O poema que ele fez baseado naquilo ali. E nós temos livros diversos, a gente recebe os livros, né, por doação, e
estão separadinhos lá, os que quiserem levar para casa, podem ir para casa, entre aspas, né? Quiserem levar para a rua para ler e trazer no dia, depois de alguns dias, a gente também permite. Alguns não voltam, mas está tudo certo. É isso mesmo que a gente quer. A gente quer que eles possam ter esse contato no dia a dia com esse mundo, né? Com esse resgate da vida. Pode ir, Mônica. Isso é um pouco do trabalho do serviço social. Essa foto aí do ônibus foi a gente lembra que eu falei lá atrás que no começo nós pensávamos que o Rio de Janeiro precisava de mais uma clínica, né, de reabilitação de adictos, que a gente sempre achou que quem estava na rua era porque usava drogas. E foi no dia a dia, conversando com eles, que a gente entendeu que não. E fomos vendo que essa talvez não fosse a necessidade maior deles, porque nós temos uma rede muito grande. A Igreja Católica tem várias instituições que funcionam como clínicas de reabilitação, em Teresópolis, em Itapemirim, algumas igrejas evangélicas, enfim. Então, a gente foi articulando com essas instituições, fazendo algumas parcerias, e aí a gente tem feito isso. Os que passam pela nossa triagem do serviço social e manifestam o seu interesse em se submeterem a um tratamento, a gente tem conseguido um ônibus e os leva. Essa foto daí foi, acho que, a nossa primeira leva de assistidos. Nós levamos, se eu não me engano, 23 pessoas para uma clínica em Teresópolis. É claro que alguns não conseguem ficar lá, nas primeiras semanas são muito difíceis, e voltaram, retornaram, mas hoje acho que nós ainda temos 11 que já estão lá há 2 meses. Então, são pessoas que a gente pensa que, quando terminar isso aí, a gente vai tentar ajudá-los no sentido de ver a questão da empregabilidade, de um aluguel social, de algo que eles possam dar continuidade nesse tratamento deles, né? É comum os assistidos comentarem com a gente, quando eles pedem para ficar ali durante o dia ou ficar num cantinho da leitura, eles falam, é muito difícil estar na rua, às vezes a gente não precisa procurar a coisa errada chega até a gente, né? Somente quem tem algum vício de álcool, de alguma coisa. E eles saindo de lá, se a gente não estiver do lado deles para ajudá-los nesse movimento de transformação, terão uma situação de vulnerabilidade bem maior ainda, né? E lá em cima era isso, são as reuniões que a gente faz com eles, avaliando realmente esse desejo deles irem, né? É tudo muito livre, muitos dizem para a gente que vão, e no dia chegam ali, não conseguem embarcar no ônibus, e está tudo certo, não importa, né? Qual de nós, né? Acho que o pastor que tiver uma ovelha perdida, ele vai atrás deles, e é isso que a gente tem que fazer, ainda que as outras pessoas a gente não consiga mudar. Vamos lá, Mônica. E é isso que eu tinha colocado lá, né? Nós temos um núcleo de desenvolvimento e trabalho, né, que está trabalhando junto o serviço social, a psicologia e esse núcleo de desenvolvimento e trabalho, para que a gente possa sair daquele escopo que parece inicialmente assistencialista, mas que a gente entende que é necessário para que a gente possa fazer essa reinclusão social. Já estamos fazendo alguns contatos com, por exemplo, empresas que têm oportunidades e vagas de trabalho para pessoas que não precisam de muita capacitação, empacotadores, às vezes, no supermercado, ou coisa parecida. Há mais ou menos 15 dias atrás, a gente conseguiu que um assistido nosso conseguisse um emprego formal. Ele era motorista, tinha carteira profissional, está trabalhando, já foi lá conversar com a gente, agradecer, e foi tão interessante que parece que ele conversou com o patrão dele sobre essa proposta de trabalho, e o patrão dele está querendo nos ajudar também com reciclagem, uma empresa de reciclagem. E é muito bacana, né, a gente poder entender isso. E vejam que é um funil, né? A boca é larga e lá embaixo a reclusão social está pequena, mas não tem problema, não é por isso que a gente vai desistir. Pode seguir. Isso é basicamente o que eu falei ali, né? O que a gente tem tentado fazer nesse núcleo de desenvolvimento do trabalho. Eu não estava lembrando o nome, é o EJA, né? Que é um exame que eles fazem, né? Para proficiência do ensino médio, alguma coisa assim. A gente quer fazer cursos profissionalizantes ali, a gente já está com uma proposta de fazer um curso de corte de cabelo, já temos uma pessoa que quer fazer isso. Num segundo momento, a proposta é usar a cozinha, um contrafluxo, para promover cursos de auxiliar de cozinha, quem sabe de padeiro, ou coisas parecidas. Isso aí está no nosso escopo, para que a gente possa, né, com isso,
fazer com que eles saiam desse ciclo, que eles tenham um trabalho, que eles possam ter um trabalho formal, que eles possam se organizar como redes de cooperativas, temos pessoas que vão assessorá-los nesse sentido, estamos incentivando eles na questão de empreendedorismo. Recentemente, um assistido falou assim, teve o exemplo do rap, do rapaz que queria trabalhar no iFood, mas já tivemos outros que pedem, às vezes, a possibilidade de ter uma caixinha de bala de doce, que é o pontapé que eles têm para poder vender lá nos trens ou coisa parecida. E quem sabe com isso, né, no futuro, eles terem uma casa com a qual eles consigam manter. Isso é um layout muito amplo. Hoje a gente já está com a parceria também de um escritório de advocacia que tem nos ajudado muito nesse sentido também de garantir os direitos deles. Alguns dos que foram para a situação de rua tinham direito a receber questões trabalhistas, né? Às vezes esse é o pontapé inicial para que ele se sinta fortalecido, se ele não tem nenhum envolvimento ainda com comprometimento com droga ou coisa parecida, para que ele busque um espaço dele, uma casinha, e vá buscar um trabalho ou algo assim. Pode seguir, Mônica, por favor. Mônica? Tá. Esse é o exemplo do Sérgio, para quem mora em Copacabana. O Sérgio... O João está me perguntando quanto tempo mais. Acho que 2 minutos eu estou fechando aqui. Já estou nos últimos slides, tá? O Sérgio viveu na rua durante 10 anos, né? Ele comprava latinhas, catava latinhas por dia, ele catava mais ou menos 35 quilos de latinha, e durante quase 10 anos ele dormia nas latinhas que ele catava durante um dia. Esse foi uma pessoa, não fomos nós, mas foi uma pessoa que viu a situação dele e começou a pagar um aluguel social para ele, acho que no valor de 300, 400 reais. Ele passou a trabalhar até um tempo com a gente no centro de referência. Hoje ele preferiu continuar na reciclagem dele, mas hoje ele consegue, com esse aluguel que deram a ele, sair das ruas e continuar vivendo desse trabalho informal que ele tem. E ele fala que a grande diferença para ele foi a atenção, né? Foram as pessoas olharem para ele, chamarem ele pelo nome. Pode seguir? Bom, e só para finalizar, eu gosto muito dessa frase, né? Santo Agostinho. Na hora de desculpem o Augustinho da maneira que foi escrito. A pessoa que fez o slide, acho que botou o Augustinho, mas era o Santo Agostinho. A esperança, ele fala que a esperança tem 2 filhas lindas, né? A indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como elas estão, e a coragem nos ensina a mudá-las. E eu acho que é esse o movimento que acontece no coração de quem se coloca à frente do trabalho voluntário. Primeiro, a indignação de ver tantos irmãos em situação de rua. E eu tenho a esperança que alguns desses corações que estão hoje aqui com a gente, né, também tenham essa esperança, que vocês, olhando essa situação das pessoas em situação de rua, também se sintam indignados de ver que temos tantas pessoas nessa situação e, com isso, comecem a ter coragem para também tentar mudá-las. Só para finalizar, antes de finalizar no finalzinho, só queria botar um vídeo de 1 minuto, tá, Mônica, aquele outro, mas, assim, se alguém perguntar como é que a gente pode ajudar, eu acho que a gente tem 2 maneiras aí da gente ajudar. Uma delas, obviamente, é a questão do apadrinhamento, porque às vezes a gente, obviamente, sem dinheiro, a gente não consegue manter o projeto. E também como voluntário, em loco lá, tá? É uma das coisas que a gente precisa muito. Hoje as pessoas me perguntam qual o horário de funcionamento e quantas pessoas a gente atende. A gente hoje está atendendo em torno de 150, 180 pessoas por dia, porque a gente não tem gente lá para trabalhar. Se a gente tiver voluntário lá no dia a dia, gente que vai receber, que vai conversar, a minha ideia é expandir isso aí, a gente deixar isso aberto, inclusive no período noturno, e abrir para o final de semana. Hoje estamos abertos para os assistidos de 9 às 5 da tarde, né? Na verdade, eles começam a entrar às 10. Às 9 a gente está na rua conversando com eles, tal, mas eles entram às 10 para começar a fazer isso. Mas se eu tenho um voluntário, número maior, eu posso fazer muito mais. Mas eu não tenho condição nesse momento de apadrinhar, porque eu estou com um momento econômico difícil, aí eu também não tenho tempo disponível. Não tem problema, a gente pode ajudar divulgando a causa, convidando as pessoas a entrarem no site da Fraternidade Sem Fronteiras, para que elas olhem, para que elas entrem no Instagram da Fraternidade na Rua, Rio de Janeiro, e possam conhecer um pouquinho mais desse projeto, tá bom? Era só isso, Mônica. Coloca para mim aquele vídeo de 1 minuto e meio, que é um vídeo que foi o vídeo de lançamento da campanha aqui. O pessoal ver.
Tem sim. O vídeo está mutado. Velho. Maravilha. Fraternidade sem fronteiras. Um pensamento, um sentimento em ação. Somos a união de voluntários que desejam construir um mundo melhor, reconhecendo toda a humanidade como uma só família. Estamos na África, estamos no Brasil. E agora queremos levar a fraternidade mais longe. Vamos ampliar o projeto Fraternidade na Rua, em parceria com a Clínica da Alma. Um grande desafio social que pede a nossa união. Uberlândia e Rio de Janeiro já se preparam para receber o projeto. Veja como vai ser. Vamos implantar o Centro de Referência para Pessoas em Situação de Rua. Neste lugar, vamos servir alimentação, proporcionar cuidados com a higiene, doar roupas e calçados, corte de cabelo, atendimento médico, odontológico e psicológico. Faremos também o cadastro da pessoa em situação de rua, o acolhimento fraterno e a triagem. A Fraternidade Sem Fronteiras mobilizará a rede de voluntários para encontrar o tutor fraterno que o apoiará com um novo lar, profissionalização, trabalho e vida digna. Se a pessoa for dependente química, será direcionada para tratamento. Vamos implantar nas cidades uma clínica da alma, a exemplo da que já existe em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Do início ao fim do dia, todos têm ocupação. O trabalho é baseado na laborterapia. Aprendem um ofício e voltam a realizar tarefas simples. É uma reeducação de hábitos e responsabilidades em ambiente de convivência familiar. Todos recebem incentivo à vivência da espiritualidade. Fé e afeto transformam vidas. Acolher, transformar. A fraternidade chega às ruas do Rio de Janeiro e de Uberlândia com o sonho de expandir o acolhimento para mais cidades brasileiras. Fraternidade na Rua, um projeto da organização humanitária Fraternidade Sem Fronteiras. Vamos. Bom, Bel, vou chamar você de Bel, viu? Bel, foi. Que bom. Depois daquele currículo todo, você gosta de ser Bel mesmo, então tem que chamar de Bel. Maravilha, viu? Muito bom. Agora, a gente tem aí 40 minutos, maravilhoso, você foi perfeita. A gente tem tempo para as perguntas e dúvidas que as pessoas têm. Agora, como é que a gente vai fazer? Pelo chat? As pessoas não têm como fazer, assim... O que vocês acham, Mônica, Vera? O Cláudio já está com a mãozinha levantada, já deve ter uma questão. Mas então eu acho podemos que fazer a gente poderia, viva voz. Sucupira. Não, os dois modos, né? Viva voz, e para quem não quiser pode escrever. Eu vou lendo também. aqui no chat, tá bom. Tá. Então, Cláudio. Cláudio, quer fazer a pergunta? Quero, claro. Isso, vamos lá. Bom dia. Bel, prazerzão ouvir você. É sensacional o trabalho, né, tão organizados, né, o trabalho organizado com expansão internacional, muito legal, muito bom. Só que eu queria te fazer a pergunta seguinte, sabe que professor é chato, né? Falando para um monte de aluno aqui, a gente tem que arrancar algo didático, né? Bel, é o seguinte, você está falando aí para um público de universitários que muitas vezes entram, esses alunos entram na universidade, como a nossa, enfim, como outras também, com o intuito, obviamente, de se formarem, ganharem dinheiro. Isso é legítimo, né? Obviamente, a gente estuda para isso. Mas, assim, eu queria que você desse uma palavra, assim, como que o universitário, mesmo estudando profundamente para ganhar o seu recurso, ser rico, ele possa colocar naquele processo formativo esse gen solidário, entende?
Hoje, a universidade, você sabe muito bem, a Constituição fala de ensino, pesquisa e extensão, né? A gente hipertrofiou ensino e pesquisa e parece que extensão é um negócio assim emocional, que dá calorzinho no coração, a gente só faz... E quando, na verdade, não é. Existe todo um procedimento aí muito técnico e sério de extensão, de percepção de que o conhecimento ele tem que trazer transformação, né, para as pessoas, para a sociedade, né? Isso está previsto, inclusive, no projeto político-pedagógico da nossa universidade, mas isso não é muito falado, parece que isso não é muito aceito, isso não encontra plausibilidade, entendeu? É preciso uma semana dessa e tal. Então, assim, o que você, na sua experiência, você também como líder, né, de uma instituição militar, como isso pode ser colocado de uma forma, eu vou falar técnica, mas não para ser chato, tá? De uma forma permanente no processo de formação, para que o aluno veja que a profissão dele pode colaborar e muito, e não só no sentido afetivo, que é importante, socioemocional é importante, mas também ele pensar já naquela formação, pô, como eu posso ajudar fazendo o que eu faço, gostando do que eu gosto de fazer, etc, etc. Não sei se eu compliquei a pergunta, desculpa, mas isso é o que está na minha cabeça, que a gente está discutindo muito atualmente. Obrigado, Excelente. Parabéns. Excelente pergunta, excelente pergunta. Eu acho que a primeira coisa que tem que ser feita é isso que vocês estão fazendo, sabe? Dar oportunidade para que as pessoas se despertem para isso. Aquilo que a gente estava falando, que eu falei lá no começo, essas pessoas são, por exemplo, vou dar o exemplo da fraternidade na rua, mas vale para tudo, né? Às vezes nós somos formadas e criados numa bolha, onde a gente acha que a gente vive aquele mundo social e que uma pessoa em vulnerabilidade social é um estorvo, ela é o incômodo, ela é um maconheiro, ela é alguma coisa. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é chamar esse jovem para refletir sobre isso, né? Para que ele possa começar a se desprender de estigmas, né? A gente carrega penduricalhos na vida, cara, que são colocados na gente. A gente nasce inato. Eu acho que a gente nasce com esse amor transbordando, vivendo fraternidade. Mas a gente é colocado estruturalmente com racismos, a gente é colocado com machismos, a gente é colocado com ismos e ismos pendurados na gente, né? E esses ismos, por uma questão, talvez, de blindagem emocional, porque não é fácil, né, gente? Quando você olha uma pessoa em vulnerabilidade social, você não olha para fora, você precisa olhar para dentro também, né? Como eu, como ser humano, permitir que um irmão meu estivesse nessa situação. Então, o primeiro movimento que a gente faz é se fechar. A gente se fecha e fala que aquele mendigo é um estorvo que está ali, que aquele pobre não deveria estar, que ele deveria morrer. Então, acho que vocês, como universidade como toda, a primeira coisa, né? Não só como universidade, porque a gente vê escolas hoje em dia que já chamam muito a atenção para isso, né? É claro que meu viés é um viés, como se diz, também uma amostra virada, mas a minha amostra de olhar crianças, por exemplo, do Colégio Andros, crianças do Colégio Teresiano, do Colégio Santo Inácio, são colégios que hoje já fazem com que esses jovens pensem nisso, né? E a gente vê isso por ações, que eles já começam se desenvolvendo e tal. Então, o primeiro momento é isso. E entender o seguinte, que há espaço para isso, porque se isso faz parte, se você faz parte de um todo, se aquela pessoa não é um estorvo, se aquela pessoa não é um problema, ela faz parte de um todo, você busca saídas. E eu vou te falar assim, vocês como professores da PUC, no geral, eu me sentiria muito feliz de ser professora da PUC. Vou te dar o exemplo de 2 movimentos que eu tive agora com alunos da PUC. Um aluno da arquitetura chegou até mim, não sei por que motivo, acho que a mãe dele conheceu o projeto. Ele estava fazendo um projeto, não sei se era um TCC ou o que não era, mas ele olhou para mim e queria conversar comigo. Eu sentei com ele 2 vezes. Ele queria fazer um projeto onde ele pudesse fazer um consultório de atendimento volante nas ruas. Na hora que ele falou isso comigo, eu falei, cara, bingo, sabe? É um garoto que está fazendo arquitetura e que ele já está com um olhar do social, entendeu? Recentemente, veio um aluno da comunicação social também me procurar, porque ele queria fazer um documentário do Centro da Fraternidade na rua. Então, assim, esse movimento vai andando. Então, assim, é importante que a gente entenda que todos nós podemos ajudar de alguma forma. Eu preciso ganhar dinheiro? É claro que eu preciso ganhar dinheiro, gente. A gente precisa pagar conta, né? Eu falo que todo mês eu recebo cartas motivacionais, que chegam da Light, chegam da SEDAI, do condomínio do meu prédio,
E eu me sinto motivada para trabalhar formalmente. Mas existe também as coisas que são cartas motivacionais da vida, esse prazer de trocar. Então, assim, de dica eu falo isso. Vocês, como professores, com a responsabilidade de sempre abrirem espaço para que esses alunos entendam isso, que eles consigam olhar o outro. Movimento fácil, porque quando eu olho para o outro, eu necessito olhar para dentro, e às vezes olhar para dentro dói mais até do que olhar para o outro. Mas à medida que a gente for dando, né, possibilidades, aí eu não sei, né, eu já começo a voar, né? Porra, engaja o pessoal da psicologia, bota o pessoal da psicologia para ajudar essas pessoas a fazerem isso, pega o pessoal do serviço social, porque não tem uma carreira que não possa ajudar, gente. A gente ali tem gente desde a nutrição, a gente da informática, a gente... todas as áreas, coisas que a gente não pensa, que eu estou te falando, o cantinho da leitura nunca passou pela minha cabeça, porque a minha caixinha era restrita. Mas aí veio uma nutricionista, que é professora universitária, e falou, pô, livro é legal e tal. Então, assim, tem sim. Ah, eu não tenho tempo. Gente, tem tempo sim, porque, cara, se você olhar no final do dia o relatório do tempo que você fica no WhatsApp ou nas suas mídias sociais durante o dia, está dando 4, 5 horas. Então, assim, se a gente começar a fazer um movimento de tirar 2 horas por semana, cara, para ficar ali na porta, para conversar, não seja com ele, mas que seja em outros espaços. Porque o mundo está aí, gente, o mundo está gritando. O que a gente precisa é abrir esse olhar para viver essa fraternidade, para viver essa igreja em saída, para fazer esse movimento em direção do outro. Não sei se eu compliquei ou se eu ajudei, Cláudia, mas eu penso nisso. Eu joguei a bola para vocês como professores, como tal, porque eu acho que é a responsabilidade que a gente tem com esses jovens. Não só jovens, tá? Não só os jovens, mas os mais velhos, os muito mais velhos e as crianças. E eu te digo isso claramente. Hoje, eu tenho uma filha que agora fez 13 anos. Desde os 8, 9 anos, ela vai para a rua comigo. E ela consegue ver. Ela enxerga as pessoas e ela troca comigo. Ao fato que ela tem amigos que nem veem as pessoas. E hoje ela fala, cara, fulano não viu. Não viu, e eu falo, filha, não viu porque ninguém mostrou para eles que existe. Então, assim, obviamente, o ideal é que em casa a gente pudesse fazer isso, mas a gente não só na questão voluntária, como na vida, né? O que não ensina em casa, a gente vai ter que ensinar nas escolas. Então, a bola está aí com vocês também. Muito obrigado, isso. Tá? Muito obrigado. Ótimo, muito bom. Então, quem vai fazer a próxima pergunta? Oi, nós temos a Ana, tá, nós temos uma fila, Ana, Eliana e Solange. Então, vamos para a Ana. Em seguida. E tem uma pergunta também no chat depois. Tem uma pergunta. Eu não estou vendo aqui no chat. A Amanda então vai lá, Ana. Ana Maria. Gente, bom dia. Meu nome é Ana Maria Salgado Brito, sou da turma do Cláudio. Eu fiquei aqui com uma curiosidade, Bel Nascimento. Por que alguns desses moradores de rua não querem sair da rua? Então, às vezes, por exemplo, os que têm conflitos familiares, eles não querem sair da rua. Outros, porque assim, lembra que eu joguei uma frase? Eles saem da rua, mas a rua não sai deles. A partir do momento que eles vão vivendo muitos anos ali, eles vão se, entre aspas, desculpa a palavra, se animalizando, sabe? Eles já não têm mais esse ser de relação que a gente tem. Então, eles já se acostumaram com aquilo ali. Não é que eles nunca vão conseguir. Vai caber para a gente, a nossa função é trazer para eles e resgatar de novo essa dimensão humana deles. Mas, naquele momento, eles dizem, eu não vou voltar. Às vezes, os dramas emocionais que eles viveram são muito grandes. Olha, recentemente eu troquei com um rapaz, conversando com esse rapaz, ele resolveu se assumir homossexual e a família não o aceitava de jeito nenhum. E assim, ele dizia, eu não vou voltar para casa, eu não quero voltar para casa, porque eles não vão me deixar ser quem eu sou. Então, aqui é uma questão de tempo. Naquele momento, ele diz, eu não vou voltar para casa. Mas quem sabe o tempo, né? O tempo amolece o coração dessa família, o tempo amolece o coração dele, né? O tempo leva tudo, né? Relativiza muita coisa. Naquele momento, é por isso. Geralmente, por questões de conflitos familiares e por acomodação. Às vezes, tem crianças, eu já conversei com crianças, adolescentes, que eram vítimas de grande violência doméstica em casa. E eles vão para a rua por conta disso. E quando eles chegam na rua, eles têm a proteção dos amigos, dos tios, que é como eles chamam a gente, e ali eles sentem amor. Então, assim, é difícil a gente entender, cada um tem um motivo, né? Às vezes, qual de nós não tem um parente que fala, eu não falo com meu irmão?
sabe? Para mim, eu falo assim, olha, vai lá, perdoa, mas não dá, o outro não perdoou. Então, assim, os motivos são diversos, mas eu acho que, via de regra, estão mais relacionados com isso, com essa animalização que eles vão tendo e adquirindo depois de 20, 30 anos na rua, e depois porque muitos encontram o amor e o afeto nas ruas, por mais duro que pareça ser, né? Entendi, Bel, obrigada. Juliana estava querendo fazer uma pergunta? E a Solange, né? É Eliana. Eliana. Eliana e depois Solange. Tem a Oi, Amanda boa também. tarde. Bom dia. Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Agora não mais. Estão ouvindo? É agora. Agora. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Agora estamos ouvindo. Ah, tá. Melhorou para mim também. Bom dia. Meu nome é Eliana Siqueira, tá? Belíssimo. Primeiro quero parabenizar aí o pessoal do projeto pelo belíssimo trabalho, tá? Primeiro gostaria de dar um breve testemunho, né? Rápido, né? Porque eu também já trabalhei com um projeto de população de rua, mas o projeto que eu trabalhei na época era um projeto de convênio com a prefeitura, era uma rede de assistência, tá? A promoção, né, social em Petrópolis. Era um projeto, né, da Fundação Fé e Alegria do Brasil, que é uma fundação ligada aos jesuítas, né, da Igreja Católica, em convênio em parceria com o Estado, no caso era a Secretaria, né, de Assistência Social de Petrópolis. Tá? Então, alguém aí fez uma pergunta uma vez, né, por que leva as pessoas a irem para a rua, né, se eu não me engano, e o que leva elas não saírem da rua. Primeiro, assim, o que leva elas a saírem são vários os casos, né, alguns até já foi, né, família, né, de não aceitação, são muitas as dores que esse pessoal leva dentro de si, carrega dentro de si. Tá? Então, a rua, para eles, realmente, como falaram aí, é um espaço de liberdade, sim, porque lá eles encontram a solidariedade de pessoas não conhecidas, que não encontram, às vezes, no próprio seio familiar, tá? Que as pessoas até, vamos dizer assim, marginalizam, excluem esse ser do seu ente, né, do seu laço familiar e coloca ele à parte. Então, ali, quando ele não encontra apoio na família, ele vai para a rua, porque na rua ele tem maior, né, espaço de aceitação e solidariedade. Tá? E quando eles vão para um abrigo, né, a Mônica colocou aí que às vezes a pessoa não precisa ficar, às vezes pode ir lá só buscar o que ele necessita, seja uma alimentação, seja uma roupa, né? Mas quando fala para que ele fique determinado espaço de tempo, ele não quer ficar. Porque aquele espaço ali para ele propõe disciplinas que ele não quer aceitar muitas das vezes. Na rua ele tem a liberdade, na rua ele tem a questão, né, dele ser ele próprio, assim, sem aceitar regras. E num ambiente familiar, numa instituição, né, como um abrigo, tem a regra, tem a disciplina, né, que ele não, às vezes não está acostumado e ele não aceita isso. Né? E alguém aí também perguntou, falou, né, em relação, né, a como é que a gente faz, né, para a gente ver isso como nossa missão e propósito, né, ao entrar para um projeto de voluntariado. Bom, primeiro assim, eu sou administradora, sou estudante ainda, né, e gestora de recursos humanos. Eu trabalho com desenvolvimento, né, de pessoas e hoje eu trabalho com desenvolvimento de jovens e adolescentes, tá? Num projeto de orientação vocacional, transição de carreira e desenvolvimento de liderança também, tá? Então, quando a gente pensa numa formação, né, para um jovem, né, a família deveria pensar isso, né, que é o primeiro ambiente que ele convive, deveria pensar, né, qual é a vocação desse jovem, né, o que ele, né, assim, tem aptidão para fazer, qual vai ser o propósito de vida dele, que ele, independente de ganhar dinheiro com essa profissão, ele vai ser aquele lema que vai nortear a vida dele, e não vai trazer nenhuma, vamos dizer assim, se trouxer decepção, que vai trazer em muitas, né, as profissões nossas, elas trazem muitas decepções, mas mesmo que traga a definição, o que vai continuar fazendo com que ele siga nesse propósito, tá? Então, realmente, né, vamos dizer assim, é a sua missão de vida. Primeiro a gente tem que descobrir qual é a missão de vida. Qual é o meu propósito? O que eu nasci para fazer? O que mesmo sem ganhar dinheiro eu faria, né, como propósito de vida? Então, a primeira coisa quando a gente escolhe uma profissão é descobrir qual é o propósito de vida da gente. Tá? Obrigado, Eliana. Amanda, obrigado, Eliana. Mesmo que questão também, aí, diante dessa profissão, o que vai me fazer? Eliana, obrigado. Amanda tem uma pergunta antes de mim. Ela pergunta assim sobre pergunta para a Bel,
se há um projeto de recadastramento, Bel, para quem perdeu documento, para quem não tem documento. Sim, isso não é feito pela... Isso não é, mas a gente já tem locais que fazem. Então, a gente contactou, né? A gente não tem a pretensão de fazer as coisas sozinho. Então, a gente foi buscar isso nos órgãos públicos. No MEA, a gente já tem até uma linha direta, né? Já tem uma pessoa que a gente procura lá no MEA e que ela nos ajuda nessa tirada de documentação. Então, o pessoal do Serviço Social já tem uma lista de locais parceiros para onde vai encaminhando. Temos isso e temos um trabalho com o escritório de advocacia para que possa também, em alguns momentos, assegurar algumas garantias. Nós temos agora, no momento, lá no centro de referência, inclusive, algumas pessoas estrangeiras, pessoas que estão tentando o status de refugiado, né? E o escritório está junto com a Caritas, tentando ajudar no que for possível aí. Então, a gente está tentando ajudar. Tá, agora a minha pergunta propriamente dita, Bel. Duas coisas, que eu primeiro que eu fiquei assim, impactadíssima, que trabalho maravilhoso, sabe? Que acho que vocês estão exercendo o que melhor se pode fazer, o evangelho vivido ali a vivo e a cores, é encantador, dá muita esperança saber que no mundo existe gente feito vocês. Eu realmente fiquei assim encantada, nunca vi uma coisa tão, parece assim tudo limpíssimo, organizadíssimo, isso dá uma sensação de bem-estar, sabe, de cuidado, é maravilhoso, maravilhoso. Muito, muito obrigada por essa oportunidade. Então, agora, duas perguntas que eu me interessei. Primeiro, se há algum tipo de preparação. Por exemplo, se eu quero ser voluntário, eu chego lá e faço o quê? Tem que contactar quem? Que tipo de treinamento há? Né? Esse é um tipo, para ser voluntário lá. Aí eu digo o meu tempo, olha, eu tenho segunda-feira de manhã, como é que funciona? E segundo tipo, é para quem não pode ser voluntário lá, às vezes porque trabalha o dia inteiro, não tem como. Esse apadrinhamento, o que significa? Eu tenho contato com a pessoa, eu vou conhecer ela, ela vai me conhecer, eu posso conhecer ela, quanto eu posso dar, o que é necessário para ser um padrinho? Tá? São duas perguntas, e eu acho que isso é muito bom. Primeiro, para a moçada saber, segundo, eu mesma, mas para a gente divulgar isso para todo mundo. Vamos lá, respondendo na ordem. Em relação ao ser voluntário, né? Quando uma pessoa ela manifesta o desejo de ser voluntária, ela pode fazer essa manifestação ou por contato com um de nós, pelo WhatsApp, ou por uma mensagem que ela deixa no Instagram, ou alguma coisa que ela deixa na homepage, ou ela aparece ali. Via de regra, a gente tem uma equipe, que é uma equipe de acolhimento do voluntariado, que vai conversar com essa pessoa, vai perguntar, olha, qual horário que você poderia falar melhor com você e tal. Nesse momento, a gente vai passar para essa pessoa a questão dos valores, né? Quais são os valores da fraternidade, né? Sim. Porque não adianta eu quero chegar aqui, né? Então a gente tem que colocar todos aqueles valores, tal. E há uma conversa aí de mais ou menos uma hora. Treinamento, né? Já é um treinamento. Porque, assim, às vezes a pessoa não faz por mal, ela realmente não sabe. E é uma coisa, assim, tem detalhes, sabe? Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Eu quero distribuir uma roupa. Eu estou te dando essa roupa. Aí o cara falou, não quero. Às vezes o voluntário fica chateado. Ele fala, mas eu estou te dando roupa e você não quer escolher? Então, nesse treinamento, a gente fala que a gente tem que exercer a dignidade dele. A gente escolhe 3 peças e dá a ele o direito de escolher. Então, esse primeiro conversa, que geralmente é feito pela Eliane, que é uma professora universitária aposentada e tem mais tempo, já faz isso. Depois, a gente vai conversar com eles, explicar as áreas de atuação, de trabalho, e ela vai dizer. Tem gente que fala, eu trabalho em qualquer lugar. E aí, a gente vai falar, então, eu estou precisando aqui. Ou eu gostaria de trabalhar na cozinha. A gente direciona a pessoa para o coordenador daquela área. Uhum. Se for para a cozinha, por exemplo, que é o mais cheio de detalhe, vai orientar. Você tem que fazer esse curso de higiene de alimentação, de BBB, você tem que usar esses materiais tais. Aí aquele coordenador de área orienta ele e capacita ele para aquela função, se for uma coisa de capacitação técnica. Ou não, de uma capacitação de comportamento, ou de como for fazer isso. Humana, né? Sem contar que a gente faz mensalmente uma reunião ou via Zoom, né? A maioria se foram via Zoom, a primeira foi presencial agora,
onde a gente gosta de fazer uma apresentação geral, da gente mostrar, da gente trocar, e, dentro do possível, acompanhar muito de perto esse voluntário que está... Assim, claro, passado, quando a gente começou, teve um dia que eu falei, meu Deus, passou na porta, a gente está colocando para dentro como voluntário? Espera aí, é melhor diminuir o atendimento, mas é esse cuidado que a gente tenta fazer, sabe? Ou a gente manda material, a gente manda link, pede para ele olhar os vídeos. Então, esse é o primeiro momento, né? Qualquer um pode chegar lá e querer conhecer o projeto, tá? Qualquer um desde que vocês estão aqui pode chegar lá no dia desse e falar, olha, eu vim aqui conhecer o projeto. E vai ficar ali, vai ficar do lado de uma pessoa que já está fazendo algum trabalho, ou fica na distribuição de roupa. Mas, desde que faça isso em loco, depois a gente vai resgatar essas pessoas, né? Todo voluntário que chega assina um termo de voluntariado, né? Com um texto explicando, essas coisas todas. Então, essa é a questão do voluntariado. A questão do apadrinhamento, né? Lá atrás, na África, quando a gente apadrinhava uma criança, a gente sabia quem era o nosso afilhado. Joãozinho, Pedrinho. Isso foi reavaliado depois de um tempo. Por quê? Porque, às vezes, você apadrinhava uma criança na África e, quando chegava uma caravana lá, sei lá, Lucelena, madrinha de uma criança, mandou mundos de brinquedos. E a Vera não mandou nada. Já faz o apadrinhamento mensal, não mandou. E, quando chegou lá na África, aquela criança que não recebeu nada fica triste e sofre. Então, a gente começou a perceber que esse movimento não funcionava. O que funciona é um apadrinhamento geral. O que Pedrinho vai ter, Paulinho vai ter. Então, a Lúcia pode ser uma madrinha frondosa, dá R$5.000 por mês, e a Vera só dá 50. Junta no bolo e a gente divide entre todo mundo. Isso é o apadrinhamento África. Apadrinhamento Fraternidade na Rua já nem funciona assim, porque a gente não está apadrinhando um assistido ou outro, a gente apadrinha o projeto. Para ajudar a pagar o aluguel, que são R$8.000 com o IPTU, com não sei o quê, para pagar a luz, a água, a comida ou coisas parecidas. Então, você não vai conhecer a pessoa especificamente, você está sempre disponível para conhecer o local, mas não tem mais esse vínculo com a pessoa. Isso é uma coisa muito importante, sabe? Que faz parte do nosso treinamento. A gente tem que ir para as ruas com eles, ou recebê-los ali, e fazer de forma que eles se sintam queridos e amados. Então, é igual filho. Se eu tenho 2 filhos e eu só tenho dinheiro para comprar um tênis da Nike e o outro não vai ter tênis da Nike, ou eu vou dar 2 congas e todo mundo vai ficar feliz com conga, ou eu vou guardar o tênis da Nike e ele só vai receber no outro dia. Então, claro, é assim que funciona também lá, entendeu? E a gente orienta muito, por exemplo, um voluntário não pode fazer doação em dinheiro para ninguém, não pode se deixar seduzir por aquelas histórias tristes, porque, às vezes, aquele que tem mais lábia, mais extrovertido, vai ganhar o mundo, e aquele que é mais necessitado, porque é tímido, não consegue. Então, a gente vai treinando nesse sentido. Basicamente isso. Você pode dar, por exemplo, o tipo desse apadrinhamento que vai ajudar para aluguel, para a gente conseguir fundos. Você pode dizer algum Sim, isso pode ser feito de alguma conta bancária, alguma coisa assim? Onde tem isso? Eu posso botar, a gente tem no Instagram da Fraternidade na Rua, Rio de Janeiro, Fraternidade na Rua, Rio de Janeiro, pode mandar um direct, porque nesse momento não sou eu que respondo, então eu vou lá. Fraternidade na Rua, Rio de Janeiro. Tá. E eu vou botar o link aqui também depois para a gente. E aí pode ser de 2 formas. A gente pode fazer o apadrinhamento, que é um compromisso que a gente assume de doar pelo menos R$50 por mês, que para a gente é o ideal, porque há uma previsibilidade de orçamento. Você pode contar com aquele dinheiro. É igual o dízimo, minha filha, na capela. Ou pode ser uma doação avulsa. Tem gente que, olha, eu não tenho, eu não quero me comprometer, né? Às vezes a pessoa, não quero me comprometer. Ela pode fazer uma doação avulsa, entendeu? E aí ela vai lá, deposita o valor que ela quer e tal. E a gente vai usando para comprar uma coisa, para comprar uma outra. Essa semana a gente estava se juntando para comprar uma autoclave, para poder esterilizar material médico. Aí a gente ganhou uma doação, aquele dinheiro.
Eu digo assim, se eu fui pobre um dia, já tinha me esquecido, que graças a Deus eu não sou rica, mas não passo fome, mas ali na fraternidade eu experimento a pobreza, porque eu quero comprar uma coisa naquele mês e eu não posso. Olha, Deus te abençoe muito, 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 abençoe todas as pessoas que trabalham ali, abençoe esse projeto, isso é de Deus, sem menor dúvida, não tenho nenhuma dúvida, você tenha sempre essa coragem, esse bom humor, esse sorriso maravilhoso, que encanta a gente quando você fala disso, parece que você brilha, né? Você está no lugar certo, tá? Deus te abençoe muito, muito obrigada por essa manhã. Obrigada. Olha só, eu queria deixar só uma coisa agora, depois do que ela falou. Tem a Lúcia, mas a Lúcia quer falar, já está um tempinho. Dá eu só ia falar ainda? das dificuldades. Dá tempo, a gente tem 15 minutos ainda. Vamos terminar às 15 para... A Bel quer falar, então? Só sobre as dificuldades que ela falou. O projeto não é só Mil Maravilhas, ele tem muitas dificuldades e elas acontecem no dia a dia. Mas eu gosto de lembrar de uma frase de Santa Teresa d'Ávila, que ela dizia que quando as coisas começavam a dar errada, era o momento que ela tinha certeza que aquela era a vontade de Deus. As coisas já deram muitas cambalhotas ali no projeto. E nessa hora é a hora que eu acalmo meu coração. Eu olho e falo, porra, Tereza, você estava certa mesmo, né? É a vontade dele. Então é isso aí. O projeto não é nosso, é de Deus e da espiritualidade, por isso a gente também erra, não é só essas coisas bonitas, não, mas a gente vai tentando acertar. Vera, você falou que tinha uma pessoa querendo fazer uma pergunta, Lúcia, é isso? Sou eu. Lúcia. Então, o que eu queria saber duas coisas. Bel, beijão, querida, beijão. Mas eu queria perguntar, eu vejo muito assim a população de rua, em situação de rua, com os animais deles, que não sejam galinhas, né? A galinha é simples de você levar, nem tão simples, né? Mas é uma coisa pequena. Mas, por exemplo, o cachorro, ontem nós passamos em Ipanema, tinha um senhor deitado, que naquela situação o cachorro dele estava tão bem tratado, sabe? Gordo, forte, e aí a gente pensa assim, aquele animal vira um parente do qual ele se desligou, né? E muitas vezes eu fico me perguntando assim, o que se faz? Será que ele vai poder entrar lá, digamos, no galpão, né? Com o cachorro dele? É permitido? Como é que ele faz? Às vezes a gente vê o cachorro sentado num lugar e o cara vai se afastando do cachorro com aquele olhar super perdido, ao mesmo tempo, assim, tomando conta dele, né? Então, eu acho que parece uma besteira, mas não é. Eu acho que é o único vínculo, às vezes, que aquela pessoa tem na vida, né? E a outra coisa que eu queria saber é assim, o que fazer com essa... Porque você trabalha com o pessoal da cidade, né? E o que fazer com essa população que está em situação de rua em todos os bairros do Rio de Janeiro? Cada vez tem mais. Aqui na Gávea, que antigamente não tinha, está cheio de pessoas deitadas, dormindo pela rua. Como é que a gente faz com isso, né? Doentes, às vezes. Então, vou responder as duas perguntas. Bom, eu sou mãe de filho de 4 patas, né? Então, uma das primeiras coisas que me chamava a atenção era a questão disso. Antes da gente começar o centro de referência, eu já fazia o trabalho da distribuição das quentinhas e obviamente, eu vi exatamente isso. É o que você falou, é ali que eles experimentam os afetos, é ali que eles estão vinculados, muitas vezes, ao amor que eles já perderam. Dentro do centro de referência, o que hoje a gente faz? Hoje, quando eles chegam, eu não posso botar ele para passear por todo o centro de referência por uma questão de vigilância sanitária, senão eles me fecham o centro de referência. Mas naquela entrada lá no começo, onde tem o bebedouro, a gente colocou uns ganchozinhos onde eles podem prender o seu animalzinho ali e a gente bota ração para eles. Não que eu compre ração, mas que tem muito voluntário que leva para lá. Então, quando chega o assistido que vai entrar para fazer o seu atendimento, tomar seu banho, a gente já coloca a raçãozinha para ele ali e ele já come a ração, já fica tomando água. É muito bonitinho, eles ficam esperando e voltando. Sabemos que para poder impactar mais nisso aí, a gente precisa sempre promover castração desses animais, né? Porque senão as cadelas entram no cio na rua e tal. Então, já tivemos casos de voluntária que resolveu pagar a castração. Combinou lá com um assistido, amanhã você traz sua cachorrinha aqui, levou numa clínica popular, fez o pós-operatório lá. Esse é o mundo ideal e real. Quando a gente desenhou o projeto, eu tinha uma salinha logo na entrada que eu, Bel, queria transformar num pet, entre aspas.
um espaço para que a gente pudesse dar um banhozinho nele, fazer uma verificação e tal. Não deu para fazer. Primeiro que eu fui, assim, trabalho de construção conjunta, o projeto não é da Bel, é de todos. E as pessoas entenderam que naquele momento não era o ideal, e depois a gente precisou daquele espaço para colocar roupas e fazer estoque. Mas ficou no sonho essa vontade, sabe? Hoje, como a gente trabalha com voluntariado, às vezes, por exemplo, sei lá, o Sucupira resolveu comprar Bravecto, né, e doar para a gente. E a gente vai deixar lá, e a gente vai anotar na ficha dele, sei lá, que o seu Marquinhos tem um cachorro caramelo, não sei o quê e tal, e que eu dei Bravecto no dia tal. E se puder, a gente dá. Mas a gente não tem ainda uma linha desenhada. Não por falta de vontade, Lu, por falta de braços mesmos. Mas hoje eu te digo, ele chega, o cachorro entra no centro, fica lá perto da Kombi, na entrada, fica ali, come a ração, bebe água, presinho no gancho quando vai embora. Às vezes eles chegam com um carrinho daqueles de rolimã, com 4 cachorros em cima, entendeu? Aí a gente vai lá, leva comida para ele. Amo muito, gosto muito da questão dos cachorros e acho que assim, são coisas pontuais, né? Quem sabe no futuro a gente vai conseguir a parceria aí com um grupo de voluntários que sejam veterinários e que a gente possa fazer um encaminhamento direto para fazer essa castração, que é uma maneira de ajudar. Até porque, coitados, assim, tem muitos que têm esse vínculo muito forte, mas tem vínculos, às vezes, tem uns que estão alcoolizados e às vezes não são tão legais com o cachorro. Então, assim, a gente tenta o possível. A segunda pergunta que você me fez, Lu, sobre a questão dos moradores em outros bairros. Enfim, nesse momento, o que eu posso te orientar se possível, dê um prato de comida, né? Dê uma palavra, chame ele pelo nome, tenta estabelecer um vínculo e orienta ele a procurar o CREA, porque todas as regionais têm um CREA, né? Aquele centro de, não sei o quê, de serviço social. E é uma maneira dele fazer. Eu, por exemplo, às vezes, eu fiz uns cartõezinhos. Quando eu saio para fazer a distribuição das quentinhas, eu começo pela Glória, no sábado. Eu, às vezes, vou dando papel para ele. Olha, se o senhor quiser, vai lá de segunda a sexta-feira e tal. Pode falar do centro de referência, mas é claro que o cara que está na Gávea vai ter muito mais dificuldade de chegar lá. Mas acho que a gente ter a informação para passar para eles vale a pena. Você poder falar para ele que existe um centro municipal de saúde que é especializado em atender a população em situação de rua, é legal. Muitas vezes ele não sabe disso. Ele está na Gávea e quando ele chega no Miguel Couto, ele é maltratado, porque ele cheira mal, porque ele não tomou banho. Então, ele já evita ir lá. E se você orienta ele, diz que existe um centro de referência na Praça 11, ele já vai ser bem acolhido. Na minha apresentação, não sei se vocês viram, a gente colocou que a gente ia ter serviço odontológico. Eu já tinha a doação de uma cadeira odontológica e eu ia suspender. Por quê? Porque o serviço de odontologia ali no Candor é maravilhoso, não tem fila. Tenho certeza que qualquer um de nós, se ligar para o dentista, não vai marcar hoje, vai ter que esperar até a semana que vem. E lá é imediato. Então, assim, acho que a gente pode fazer isso, dar orientação para eles, pode conversar com eles, pode acolher, pode exercer com eles, sabe? Não precisa de grandes ações, é aquela gota d'água que Teresa de Calcutá fala, né? A gente joga aquela gotinha. Então, você está na Gávea, e se você tiver a possibilidade de fazer um sanduíche e descer, falar, oi, seu fulano, qual é o seu nome? Ele vai te dizer, daqui a pouco você vai conhecer ele pelo nome, no futuro, de repente, você manda ele para lá, mas hoje orientar os centros de referência sociais, nos bairros que tem centro presente, lagoa presente, não sei o quê, também funciona bastante, tá? Eles procuram os agentes de colete, lagoa presente e tal. Você pode orientar, olha, procura aquele rapaz do Lagoa Presente. Todos eles são orientados a encaminhar para o centro de referência. Não o nosso, mas o da prefeitura. E é uma maneira de ajudar. Agora, é gelo, né? A gente faz o pouquinho que a gente pode, sem ter a pretensão de que a gente vai conseguir resolver o problema do mundo. Mas a gente... Bel? Bom, eu tenho uma pergunta, se alguém... Eu estou vendo aqui no chat, tem muita gente elogiando e adorando, mas não estou vendo uma pergunta específica. Eu queria fazer uma pergunta. Tem alguém querendo fazer alguma pergunta antes de mim? Será que todo mundo está um silêncio? Tem um rapaz dizendo que o Marcelo fez uma pergunta ali no chat. Eu não encontrei, mano. Você está vendo aí? Eu achei, deixa eu fazer. Além desse apoio na questão de documentação, você tem outra ajuda do governo?
Na nossa Constituição, fica claro que um dos objetivos da República é a erradicação da pobreza. Porém, sabemos que o Estado, muitas vezes, atrapalha mais do que ajuda nesse sentido. Tendo isso em vista, vocês têm conseguido manter uma parceria com o governo, né? Uma parceria boa com o governo? Afinal, vocês estão fazendo um trabalho que, de certa forma, era para ser feito por eles, pelo governo, né? Muito obrigado e parabéns pelo projeto e pelo carinho. Você tem alguma outra parceria? Eu queria... A minha pergunta era... eu posso colar nessa pergunta do rapaz. Bel, vocês têm recebido algum recurso do orçamento? Os vereadores têm colocado algumas emendas no orçamento para... Porque vocês são uma ONG, né? Vocês são um órgão, quer dizer, que pode receber recursos do Estado também. Existe alguma articulação com algum tipo parlamentar que possam destinar recursos da área social para esse projeto? Não, no momento não tem. Na verdade, a Fraternidade, como todo, sempre viveu de doações avulsas. Agora a gente está começando a fazer parcerias até com o CNPJ, com pessoas jurídicas que queiram ajudar e apadrinhar. A gente não recebe, Fraternidade da Rua não recebe apoio nenhum de um orçamento público. E eu vou te falar uma coisa, eu tenho muito medo de político. O político, quando bate na porta para a gente, ele tem sempre um interesse. Então, os que nos procuraram, eles querem colocar faixa, fazer não sei o quê. Nós somos uma organização sem fronteiras geográficas, étnicas e políticas, entendeu? Então, assim, infelizmente, os nossos políticos amor, eles vão fazer por voto, né? E aí isso complica muito o cenário para a gente. Se fosse um orçamento público, né? Olha, essa verba é destinada a vocês, muito que bem. A gente está, nesse momento, começando a pleitear algumas coisas. Tarifa social da Light, tarifa social de água e tal. Mas, para que a gente consiga isso, a gente precisa de um ano de funcionamento, tá? Então, a gente não conseguiu para agora, para o início. A gente tem uma equipe que está trabalhando nisso, que isso vai ser uma grande ajuda. Nós conseguimos fazer um cadastro com a SEASA também, para conseguir alimentos, banco de alimentos. A gente tenta fazer as parcerias com o que consegue, mas verba de recurso público, não. E vinculação com político, não tem. A gente não tem nosso malvado favorito lá, não. Entendeu? Tá bom. Tem alguém mais querendo fazer alguma pergunta? Seria a última, porque já são 15 para as 11, né? Alguém está colocando aqui que tem verbas federais destinadas para isso. Eu estou dizendo que, para a gente, ainda não chegou. Há sempre uma grande dificuldade para quando você entra com um projeto e pede qualquer coisa, que você tenha um ano de funcionamento. Como nós estamos funcionando há 2 meses, a gente, para esse ano, não conseguiu se inserir em nada. Mas a gente tem uma equipe que está vendo isso, né? Que já está articulando. Mas, nesse momento, estou falando a partir da história de hoje, com 2 meses de funcionamento, a gente ainda não teve. Talvez até por orçamento público já está fechado para esse ano, né? Perfeito. Bom, então, Bel, chegou a hora de a gente agradecer. Agradecer muito, porque a sua maneira de falar e todo o projeto é inspirador. Os jovens aqui podem e devem abraçar todas as causas, e essa é uma causa muito relevante. Então, acho que você cumpriu bem o objetivo, né? A gente queria, né, colocar aqui essas questões todas que vão acontecer durante toda a semana, e espero que muitos voluntários surjam a partir dessa sua apresentação maravilhosa, tá? De coração. Então, muito obrigado, e estamos aí à sua disposição para outras oportunidades. Eu que agradeço muito aí a oportunidade de poder falar um pouco de uma coisa que realmente, para mim, eu falo a partir da vida, é o que eu falo para vocês, eu largo tudo para ser a Bel aqui, é isso que eu gosto de ser, e agradeço muito essa oportunidade, porque eu acho que quando a gente fala pelo coração, a gente fala verdadeiro, né? Não adianta eu fazer a apresentação, porque eu faço as apresentações, daqui a pouco eu estou igual uma italiana, com as mãos aqui, eu sou assim, entendeu? Mas, enfim, muito obrigada mesmo. Ainda que nesse momento a gente não consiga que essas pessoas estejam presentes, eu acho que
se a gente conseguiu semear esse desejo de conhecer mais o projeto, de divulgar, de falar com o outro, a missão já foi cumprida. Tá bom? Obrigada. Super bom. Obrigada, Bel. Obrigada. Muito bom. Bom, então, podemos encerrar? Parabéns, Isabel. É que tem umas queridas aqui, sabe? Tem um povo meio querido, né? As pessoas que botaram a carinha agora é que eu estou vendo. Eu estou aqui. Parabéns, parabéns. Tem padrinhas da fraternidade. Tem pessoas aqui que são madrinhos já da fraternidade, entendeu? Continue firme e forte. Muita força e fé para você. Gente, um bom dia a todos e todas. Eu vou ter que fechar a sala, porque daqui a pouco vai cair mesmo, porque a gente vai para outra live agora, né? Tá ok. Mas muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Obrigada. Funcionou tudo bem. Obrigada, obrigada. Tchau. Beijo você também.